Estamos de volta, gente, nosso segundo bloco. E no finalzinho do primeiro bloco eu deixei uma perguntinha aí. E a perguntinha foi: quando a pessoa jurídica adquire personalidade jurídica? A pergunta foi essa. Senhores, o artigo 45 do Código Civil, 45 do Código, afirma que a aquisição da personalidade por parte da pessoa jurídica, questão do concurso de analista do STJ em 2005, a aquisição da personalidade por parte da pessoa jurídica ocorre a partir do registro dos seus atos constitutivos. É no momento em que há o registro dos atos constitutivos que a pessoa jurídica adquire a sua personalidade. Ela vai ter esse nascimento para o direito, ela vai surgir para o direito e vai poder titularizar direitos e contrair obrigações. É justo no momento da aquisição da personalidade, do registro do seu ato constitutivo. É justamente por isso que nós afirmamos que o registro da pessoa jurídica é um ato constitutivo de direito. O registro da pessoa jurídica é um ato constitutivo de direito, porque é apenas com seu registro que a pessoa jurídica ganha vida para o direito. É apenas com seu registro que a pessoa jurídica ganha vida para o seu direito. É apenas com seu registro que a pessoa jurídica ela nasce para o direito e pode, portanto, titularizar direitos e contrair deveres. Apenas com seu registro. Lembra do paralelo e atente-se para o paralelo. A pessoa física é diferente, porque a pessoa física, como visto na aula passada, adquire a sua personalidade a partir do seu nascimento com vida. Sim. Pessoa física adquire personalidade no nascimento com vida e o registro da pessoa física é um ato apenas declaratório. Só declara. Apenas declara a aquisição da sua personalidade. É diferente, portanto, da pessoa jurídica, que o registro é um ato constitutivo de direito. No particular, gente, a aquisição da personalidade jurídica por parte da pessoa jurídica, no particular, adota-se, segundo a doutrina, segundo os estudiosos do direito, a teoria da realidade técnica. Então, sobre a aquisição da personalidade por parte da pessoa jurídica, adotamos a teoria da realidade técnica. Teoria da realidade técnica, que sua prova pode chamar também de sistema das disposições normativas. Realidade técnica ou sistema das disposições normativas. É esta a teoria que nós adotamos. Por que isso? Porque não basta a pessoa jurídica existir na realidade. Não basta. Não basta eu me reunir, mais dois amigos meus, abrirmos uma empresa qualquer e colocar ela para funcionar. Não basta essa realidade. Para que ela surja para o direito, para que ela adquira personalidade para o direito, esta realidade tem que estar de acordo com a técnica. Esta realidade haverá de estar de acordo com a técnica. É a teoria da realidade técnica. Realidade técnica. Fiquem atentos na hora da prova. Ok? O que é que a pessoa jurídica leva a registro? O que é que ela vai levar a registro? A pessoa jurídica vai levar a registro seus atos constitutivos. Então, o que ela leva a registro são os seus atos constitutivos. E os seus atos constitutivos podem ser de duas modalidades. Pode ser o contrato social ou ainda um estatuto. Então, pode ser um contrato social ou ainda um estatuto. Então, esses atos constitutivos se subdividem em contrato social ou estatuto. Então, o que ela leva a registro é isso aí, o contrato social ou estatuto. Quem é que tem estatuto? Quem é que tem estatuto? Tem estatuto as associações, as fundações
associações, fundações e sociedades anônimas. Então tem estatuto as associações, as fundações e as sociedades anônimas. Contrato social quem tem? Em regra, as demais sociedades. Olha que eu disse em regra. Se eu disse em regra, porque tem exceção. Em regra, as demais sociedades. Tem exceção. As exceções não nos interessam aqui, porque é tema de cadeira lá de direito empresarial. Tá? Mas tem exceções. Então, estatuto, associações, fundações e sociedades anônimas. Contrato social, em regra, as demais. E o que é que vai ter esse ato constitutivo? O artigo 46 do Código, Thalita, 46, diz o que terá o ato constitutivo e o que o registro irá declarar. Olá. Denominação, fins, sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. Nome e individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. O modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de qual modo. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio neste caso. Tá aí. Tá aí o que deve ter no seu ato constitutivo, o que será necessário declarar o teu registro. Fiquem atentos, porém, que como afirma o próprio artigo 45, conforme noticiado na própria redação do artigo 45, em algumas situações, em alguns casos em especial, antes do registro, a pessoa jurídica vai precisar de uma autorização ou uma aprovação pretérita, prévia, do Poder Executivo. Em algumas situações, antes do registro, far-se-á necessária uma autorização ou uma aprovação prévia do Poder Executivo. Em algumas situações, isto é necessário. Em algumas situações, isto é necessário. Luciano, me dá exemplo. Claro. Instituições financeiras. Não dá para você juntar uma galera e abrir um banco. Não dá. Se você quer abrir um banco, além de juntar uma galera, você vai ter que ter uma autorização, uma aprovação prévia do Banco Central. E o Banco Central vai lhe exigir uma cacetada de coisas. Várias coisas. Várias e várias coisas. Não é só juntar uma galera. Tem que ter essa autorização ou essa aprovação prévia do Banco Central. Seguradoras, mesma coisa. Não basta juntar uma galera e abrir uma seguradora. Vai ter que ter essa autorização ou essa aprovação prévia do Banco Central. Então, são hipóteses em que você tem que ter essa aprovação ou autorização prévia. Aí você pergunta em casa, Luciano, e se eu não tiver esta autorização ou aprovação prévia? Se você não tiver esta autorização ou aprovação prévia, a hipótese será de inexistência. Inexistência da pessoa jurídica. Então, se não houver essa autorização ou aprovação prévia, a hipótese será de inexistência da pessoa jurídica. Chama a atenção ainda de que em algumas situações você vai precisar de um registro posterior. Em algumas situações você vai precisar de um registro posterior. Exemplo, artigo 17, parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 17, parágrafo 2º da Constituição Federal, que trata dos partidos políticos. Artigo 17, parágrafo 2º, que trata dos partidos políticos. O partido político, além do registro civil normal, vai ter que ter registro no TSE. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, o partido político, além do registro normal, vai ter que ter registro no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. É necessário tal registro. Partidos políticos. Ok? Beleza? Fiquem atentos a essas pegadinhas. Fiquem atentos ainda à redação do parágrafo único do artigo 45, Thalita. Joga aí na tela.
parágrafo único do artigo 45, está aí na sua tela, decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Prazo de 3 anos, contado da publicação de sua inscrição no registro. Prazo decadencial. Fica atento, que vez por outra a prova cobra isso aí. Luciano, pois bem, juntei uma galera, fiz um ato constitutivo, fiquei bem atento lá às questões do artigo 46 e levei ao registro. Levei ao registro. E aí, o que acontece? A partir deste momento que você pegou o seu ato constitutivo e levou a registro, passa a incidir o princípio da separação ou independência. Princípio da separação ou independência. O que é isso? O que é esse princípio da separação, independência, que sua prova pode chamar também de autonomia? O que significa o princípio da separação, independência ou autonomia, que é o nosso próximo tópico aí? Gente, o princípio da separação, independência ou autonomia significa que a partir do momento em que há o registro, a personalidade jurídica da pessoa jurídica, ela vai ser distinta em relação aos seus componentes. A personalidade jurídica da pessoa jurídica, ela passa a ser distinta em relação aos seus componentes. Ela passa a ser distinta. Há uma autonomia, há uma independência. Essa pessoa jurídica vai poder titularizar os seus direitos e contrair os seus deveres, enquanto os seus componentes, na sua esfera individual, irão também titularizar os seus direitos e contrair os seus deveres. Você vai ter, portanto, esta autonomia e esta independência. Por dívidas da pessoa jurídica, responderá a própria pessoa jurídica. Por dívidas das pessoas físicas, responderão as respectivas pessoas físicas. Está aí a separação e independência. Está aí essa noção de personalidades distintas, a qual inclusive decorre do próprio artigo 46 do Código Civil, que nós vimos há tempos atrás. Essa ideia de separação, independência ou autonomia, porém, não é uma ideia absoluta. Não é uma ideia absoluta. É possível que esta noção de separação seja excepcionada, seja mitigada. Joga na tela, por favor. É possível que, eventualmente, os integrantes de uma determinada pessoa jurídica respondam por dívidas da própria pessoa jurídica. Nessa noção de autonomia, independência, enfim, separação, vez por outra, ela pode ser mitigada. Porque é possível, repito, que integrante de uma determinada pessoa jurídica responda por dívida da própria pessoa jurídica. E quando isso acontece quando verificamos a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Interessante pontuar que a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, ela foi criada para combater abusos. Combater abusos. Porque, gente, quando o ser humano realizou dentro de si, percebeu que ele poderia constituir uma empresa e esta empresa seria responsável pelos seus atos, isso não o atingiria por conta da separação e independência, as pessoas passaram a constituir empresas com o objetivo de lesar outras pessoas. De lesar a outras pessoas. De lesar a outras pessoas, de praticar atos ilícitos, enfim, de praticar o mal. O direito, obviamente, não poderia assistir a isso de braços cruzados. E é nesse cenário que criou a desconsideração da personalidade jurídica.
Tal desconsideração, registre-se desde o início, é uma medida excepcional, e episódica. Excepcional e episódica por quê? Excepcional e episódica porque só incide em um episódio, e não é capaz, senhores, de extinguir a pessoa jurídica. Não. Vai incidir apenas naquele episódio e não vai extinguir a pessoa jurídica. Até porque, raciocina, se você extingue a pessoa jurídica, você põe por terra a função social. Porque se você extingue a pessoa jurídica, vai ter que botar meio monte de gente para fora. Cai por terra a função social. Então é uma medida excepcional e episódica. Excepcional e episódica. Ok? Fiquem atentos, portanto, na hora da prova, nada de extinguir a pessoa jurídica. O tema, dentro do Código Civil, está tratado no seu artigo 50. O artigo 50 do Código traz os requisitos da desconsideração. O primeiro requisito é a necessidade de pedido expresso. Primeiro requisito é a necessidade de pedido expresso feito pela parte ou pelo Ministério Público. Então, primeiro requisito, necessidade de pedido expresso feito pela parte ou pelo Ministério Público. A esse segundo requisito soma-se a esse primeiro requisito soma-se a necessidade do segundo requisito, que é o abuso da personalidade. Abuso da personalidade, seja através de um desvio de finalidade ou de uma confusão patrimonial. Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então tem que ter pedido expresso feito pela parte ou pelo Ministério Público, pedido expresso feito pela parte ou pelo Ministério Público, somado ao abuso da personalidade, feito através de um desvio de finalidade ou de uma confusão patrimonial. Para desconsiderar no Código Civil, artigo 50, tem que ter isso aí. Sobre os requisitos, várias considerações. A primeira consideração é que basta que tenha isso aí que você viu comigo há pouco. A interpretação, análise dos requisitos, diz o enunciado 146 do CJF, enunciado 146 do CJF. A interpretação, análise dos requisitos, afirma o enunciado 146, é feita de forma restritiva. Só precisa isso aí. Está lá no enunciado 146. Justo por isso, afirmam os enunciados 281 e 282 do CJF, justo por isso, afirmam os enunciados 281 e 282 do CJF, que não é necessário, não precisa de insolvência e não precisa de encerramento das atividades. Então, para desconsiderar, não precisa de insolvência e não precisa de encerramento das atividades. Então, os requisitos devem ser interpretados restritivamente e não é necessário nem insolvência e nem encerramento das atividades. Nem insolvência e nem encerramento das atividades. Os requisitos devem ser interpretados restritivamente. Ok? Fiquem atentos na hora da prova. Além disso, a desconsideração só vai atingir quem praticou
o ato abusivo. A desconsideração só vai atingir quem praticou o ato abusivo. Só quem praticou o ato abusivo. É o que diz o enunciado 7 do CJF. Só aquele que praticou o ato abusivo é que vai incorrer aí na desconsideração. No particular, senhores, no particular, tema desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, o Código Civil adota, afirma a doutrina, uma teoria maior e objetiva. Teoria maior e objetiva. Maior e objetiva. Maior, você vai ver comigo já já, porque exige um número maior de requisitos. Ela exige um maior número de requisitos do que as demais legislações nacionais. Daí porque ela é maior. Ela exige um número maior de requisitos. E ela é objetiva porque não exige a presença da culpa. Então é maior porque exige um número maior de requisitos e objetiva porque não exige a presença da culpa. Maior e objetiva. Ok? Está aí o delineamento do Código Civil. Ocorre que, senhores, além do Código Civil, nós temos inúmeros outros diplomas no Brasil, inúmeras outras leis, diplomas legislativos no Brasil, que versam também sobre desconsideração. Então, assim como o Código Civil trata, o Código de Defesa do Consumidor trata, a legislação trabalhista trata, há vários diplomas, outros diplomas, versando acerca deste tema do direito brasileiro. E estes diplomas, todos eles coexistem, tá? Eles coexistem. O enunciado 51, enunciado 51 do CJF é muito claro em afirmar que tais diplomas coexistem. O diálogo é de coexistência. Tem o Código Civil tratando da teoria maior e vários outros que tratam aí sobre teorias menores, que a gente vai ver já já. Há um diálogo de coexistência. Nesse diálogo de coexistência, vamos verificar aí quem adota a teoria menor, ou quais são aí os diplomas que nos interessam para a sua prova. A primeira pergunta, será que o Código de Defesa do Consumidor regula o tema igual ao direito civil? Será? Senhores, o Código de Defesa do Consumidor faz um tratamento diferenciado em relação ao assunto. O CDC faz um tratamento diferenciado em relação ao assunto e, ao revés de adotar uma teoria maior, adota uma teoria menor. Então, faz um tratamento diferenciado em relação ao assunto e, ao revés de adotar uma teoria maior, adota uma teoria menor. O parágrafo 5º do artigo 28 do CDC, que está entrando aí na sua tela, parágrafo 5º do artigo 28 do CDC, afirma o seguinte: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica, sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Olha como não pede pedido expresso, olha como não pede abuso da personalidade. Basta que de alguma forma seja o quê? Obstáculo. Se de alguma forma for obstáculo, já vai desconsiderar. É uma teoria menor, exige um número menor de requisitos. Só exige um requisito. Trata-se de uma teoria menor. Essa distinção é muito importante, que é abraçada inclusive pelo próprio STJ. Eu citei um julgadozinho do STJ aí no seu material de apoio, a título de curiosidade, acerca da explosão do shopping de Osasco. Tá? Não sei se vocês se lembram, lá em São Paulo, aquela tragédia que teve no shopping, né? O shopping explodiu, várias pessoas foram vitimadas. Os herdeiros das vítimas ajuizaram a ação de reparação civil, claro, óbvio. E nessa ação de reparação civil em face do shopping, pediram a desconsideração do shopping para atingir o patrimônio dos sócios. E aí começou a se discutir. Começou a se discutir se
todos aqueles que estavam no shopping poderiam ser encarados como consumidores. Porque se fossem consumidores, era a teoria menor. E aí, meu amigo, a desconsideração era muito tranquila. Se a pessoa jurídica fosse impedimento para o ressarcimento dos valores, desconsiderável. Se, porém, todos não fossem consumidores, não dava para aplicar a teoria menor, era a teoria maior. E aí já ficava mais difícil, porque além do pedido expresso feito pela parte do Ministério Público, tinha que ter abuso da personalidade, seja através de uma confusão patrimonial ou de um desvio de finalidade. Então, essa discussão foi levada à baila. E o STJ decidiu que na situação se aplicava a teoria menor. Se aplicava a teoria menor por quê? Porque tem um artigozinho lá no CDC, artigo 17 do CDC, segundo o qual todo aquele que for atingido pelo acidente de consumo equipara-se a consumidor. Todo aquele que for atingido por acidente de consumo equipara-se a consumidor. Artigo lá 17 do Código Civil, ou do CDC. Então, aplicou teoria menor. E aí, meu amigo, desconsiderou. Ficou fácil. Se fosse a maior, ia ser mais complicado. Então, isso tem uma repercussão prática muito grande. Luciano, galera da FT e do concurso de auditor, porque isso cai nos dois editais. Em direito do trabalho, é a maior ou a menor? Como é que fica lá em direito do trabalho? E aí? Gente, o artigo 8º da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 8º, afirma, senhores, que quando a CLT for omissa, não tratar sobre o tema, aplica-se o direito comum. Então, segundo o artigo 8º, quando a CLT for omissa, aplica-se o direito comum, desde que não contrarie a principiologia do direito do trabalho. Desde que não contrarie a principiologia do direito do trabalho. Então, aplica-se o direito comum, desde que não contrarie a principiologia do direito do trabalho. A CLT é omissa. A CLT é omissa. O direito comum, em tese, é o direito civil. Então, a CLT é omissa, o direito comum, em tese, é o direito civil. Mas será que a aplicação do Código Civil atrapalharia essa principiologia do direito do trabalho? É o que nós iremos verificar no nosso terceiro bloco. Até daqui a pouco.